Claro, aqui está o monólogo. Um caminhão parou em frente à casa da minha irmã na manhã de Natal. Trazia uma dúzia de caixas enormes e vazias. Os meus sobrinhos começaram a chorar apenas 10 minutos depois. E a culpa foi toda minha. Chamo-me Lucas. Tenho 34 anos e sou médico nas urgências. Para a minha família, sou a rocha, o pilar seguro. Sou o irmão mais velho que atende o telefone às 2 da manhã e diz: estou a caminho. A minha irmã, Sofia, sempre foi o espírito livre. Um espírito livre com gostos muito, muito caros. Tudo começou uma semana antes do Natal. Os filhos da Sofia, com 11 e 14 anos, enviaram-me a sua lista de desejos. Não era uma lista, era um manifesto. Um drone de 3.200 euros. Uma PlayStation de última geração. 2 iPhones novos. E dinheiro para futuras tatuagens. Eu li a mensagem e respondi: isto é a sério? A resposta dela chegou de imediato. Não sejas forreta, Lucas. Tu és o nosso tio rico. Tio rico. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça durante dias. Lembrei-me dos turnos extra na faculdade para pagar as contas deles. Dos 850 euros que lhe emprestei para a renda, que ela nunca devolveu. Das vezes que saí a meio do meu turno para resolver os problemas dela. Eu era sempre a solução, nunca uma pessoa. Nos jantares de família, chamavam-me Doutor Cheta. Era uma piada, mas uma piada que me custava caro. E eu sorria sempre. Mas desta vez, algo dentro de mim quebrou. Aquela mensagem, não sejas forreta, foi a gota de água. Eu estava cansado. Não do meu trabalho, mas de ser o banco da família. Decidi que este Natal seria diferente. O presente deles não viria embrulhado em papel bonito. Viria em forma de um choque de realidade. Por isso, na manhã de Natal, aquele caminhão chegou. Os carregadores entregaram a Sofia um envelope selado. Dentro não havia um postal de boas-festas. Havia um conjunto de instruções passo a passo. Um plano que iria mudar tudo para sempre. Tudo começou com uma lista de presentes de Natal. A mensagem apareceu no meu telemóvel e eu lia 2 vezes para ter a certeza. Um drone de 3.200 dólares, uma PlayStation 6, que até onde sei, nem sequer existe, e 2 iPhones novos. Ah, e já me esquecia, dinheiro para tatuagens. Tudo isto para os meus sobrinhos, de 11 e 14 anos. A mensagem da minha irmã, a Sofia, chegou logo depois de eu fechar a porta de casa, exausto após um turno de 12 horas no pronto-socorro. O cheiro a antisséptico ainda estava impregnado em mim, e as luzes de Natal, a piscar na rua, pareciam uma provocação. Li a lista e o meu primeiro pensamento foi: isto é uma piada, certo? Então escrevi-lhe de volta apenas 3 palavras. Isto é a sério? A resposta dela foi quase instantânea, como um golpe rápido e certeiro. Não seja pão duro, você é o nosso tio rico. Tio rico. Aquelas 2 palavras atingiram-me de uma forma que nenhuma emergência médica jamais conseguiu. Eu, o Tiago, tenho 34 anos. Eu trabalho à noite, bebo um café horrível e guardo um uniforme extra no porta-malas, porque aprendi há muito tempo que a vida não avisa antes de descarrilar. Sou sempre o primeiro a quem ligam, a pessoa que resolve tudo. Mas para eles, eu era apenas o tio rico. Uma espécie de caixa multibanco com um estetoscópio. Você já sentiu isso? Aquele momento em que percebe que, para as pessoas que mais ama, se tornou mais uma função do que uma pessoa? Naquele momento, algo em mim estalou. Não com raiva, mas com uma clareza fria e desconcertante. Não respondi à mensagem dela. Em vez disso, levantei-me, fui até a sala, abri o meu portátil e comecei a fazer alguns telefonemas. O meu cansaço desapareceu, substituído por uma estranha determinação. Eu não ia comprar um único item daquela lista. Ia dar-lhes algo muito mais memorável. É por isso que, na manhã de Natal, um caminhão parou em frente à casa da Sofia. Um caminhão enorme. Lá de dentro, o motorista descarregou 12 caixas de cartão gigantes, todas embrulhadas em papel de presente festivo, e empilhou-as à porta deles. 12 caixas grandes, volumosas e incrivelmente leves, porque estavam todas completamente vazias.
Mas para entender por que a minha reação foi tão radical, por que enviei um caminhão cheio de nada, é preciso olhar para o passado. É preciso ver o verdadeiro custo que paguei por ser sempre o cara de confiança da família. Ao longo de 6 anos, fiz 47 transferências para a minha irmã, Mariana. Mas olhando para trás, percebo que nunca foi só sobre o dinheiro. Tudo começou na faculdade de medicina. Enquanto os meus colegas gastavam o pouco que tinham em festas, eu enviava todos os meses US$ 300 para os meus pais para ajudar com as contas. A minha mãe sempre dizia: a família tem de cuidar uns dos outros. E eu acreditava nisso. Eu queria ser o pilar, o filho em quem podiam confiar. E eu cuidava. Lembro-me do dia em que a caixa de velocidades do carro da minha mãe avariou. Eu nem pestanejei. Liguei para uma oficina e paguei a peça nova. Sem perguntas, sem esperar agradecimentos. Era simplesmente o que se esperava de mim, o André. Quando a minha irmã Mariana se meteu em apuros com a renda do apartamento, ela ligou-me em pânico. André, vou ser despejada. Nessa mesma noite, transferi-lhe US$ 850. Ela prometeu que me pagaria assim que pudesse. Mas esse assim que pudesse nunca chegou. E o padrão estabeleceu-se. A minha ajuda não se limitava ao dinheiro. Eu dava o meu tempo, a minha energia, o meu descanso. Quantas vezes não saí a correr do hospital para ir buscar os meus sobrinhos ao treino de futebol, porque ela tinha uma coisa para fazer? Tive de me ausentar do trabalho, inventando desculpas ao meu chefe, só para ir à escola deles assinar uma autorização qualquer. O mais frustrante era chegar à casa dela, encontrar uma pilha de faturas por abrir na mesa, e ser eu a tratar de tudo, a ligar para as empresas, enquanto ela estava no sofá, a rir e a trocar mensagens com as amigas. Você já sentiu isso? Aquele momento em que ser forte se transforma prosto em ser útil para os outros. A minha bondade tinha se tornado uma obrigação. A minha disponibilidade, um dado adquirido. Ninguém perguntava se eu podia, simplesmente presumiam que eu faria. Eu era o porto seguro, a solução para todos os problemas. Mas estas exigências constantes, esta certeza inabalável de que o André estaria sempre lá para resolver tudo, acabaram por ganhar uma alcunha cínica. E foi essa alcunha, essa piada interna na família, que se tornou na minha última humilhação. Tudo começou de forma inocente, como as piores coisas costumam começar, numa festa de família. Meu primo, o Ricardo, sempre foi o piadista da turma. Ele levantou um copo e gritou para todos ouvirem: um brinde ao nosso doutor Saco de Dinheiro. Todos caíram na gargalhada. Naquele momento, eu até sorri, sem perceber que aquela piada estava selando meu destino e se tornaria meu símbolo de desvalorização total. A alcunha pegou como fogo em palha seca. Rapidamente, eu deixei de ser o Miguel, o médico, o irmão, o filho. Eu me tornei uma função. Olha, o doutor Saco de Dinheiro chegou, eles diziam quando eu entrava na sala. Se alguém precisava de algo, a sugestão era sempre a mesma. Pergunta para o doutor Saco de Dinheiro. Era como se meu diploma de medicina fosse, na verdade, um extrato bancário ilimitado para uso familiar. Cada pedido vinha acompanhado desse apelido, como uma chave que deveria abrir meu cofre. O verdadeiro choque de realidade veio num telefonema da minha irmã, a Sofia. Ela estava eufórica, contando que tinha finalmente comprado o SUV dos seus sonhos. No meio da conversa, ela soltou, de forma casual: então eu só preciso de US$ 1.100 para cobrir a entrada. Pode transferir para mim? Meu coração gelou. Pela primeira vez na vida, respirei fundo e disse uma única palavra: não. O silêncio do outro lado da linha foi mais alto que qualquer grito. Durou uns 5 segundos que pareceram uma eternidade. Então, a voz dela, fria como gelo, cortou o ar. Nossa, tá bom. Agora tudo ficou claro para mim. E desligou na minha cara. Não demorou nem 10 minutos para o telefone tocar de novo. Era minha mãe. A voz dela não estava zangada, estava terrivelmente desapontada, o que era 1000 vezes pior. Ela disse que eu estava me tornando uma pessoa egoísta, mesquinha, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça.
E então veio a pergunta que me assombra até hoje. Você não quer ou não pode, Miguel? A implicação era clara. Se eu podia, mas não queria, eu era um monstro. Você já se sentiu assim? Pressionado a escolher entre sua própria sanidade e a imagem que sua família construiu de você? É um lugar terrivelmente solitário. Eu me senti esmagado, culpado, o pior filho e irmão do mundo. Por semanas andei com um nó na garganta, questionando se eles é que estavam certos no final das contas. Mas o golpe de misericórdia, o que me fez despertar, veio na noite mais improvável possível. Eu estava de plantão no pronto-socorro, numa noite caótica de terça-feira. Passamos horas tentando estabilizar um adolescente que sofreu um acidente de moto terrível. Era uma luta desesperada pela vida dele. No auge da adrenalina, com as mãos cobertas de sangue, senti meu celular vibrar no bolso do jaleco. Ignorei, mas ele vibrou de novo. E de novo. Numa rara pausa de 2 minutos que tive para respirar, peguei o aparelho. Era uma mensagem do meu primo, Ricardo. Apenas uma frase curta. Ei, não seja pão duro, você é o nosso tio rico. Ler aquilo, naquele exato contexto, foi como levar um soco no estômago. A desconexão total entre a minha realidade, uma luta visceral pela vida de um estranho, e a futilidade gananciosa daquela mensagem me quebrou por dentro. Naquele instante, ficou claro que a pessoa que eles viam não tinha nada a ver com quem eu realmente era. O garoto sobreviveu àquela noite, e enquanto eu observava o sol nascer pela janela do hospital, exausto e emocionalmente esgotado, uma clareza fria tomou conta de mim. Depois daquela conversa, eu decidi abordar esse problema familiar da mesma forma que abordo um diagnóstico médico complexo, com um plano de tratamento claro e preciso. Claro, aqui está o monólogo, pronto para ser gravado, escrito em nome do protagonista. Começa com um tom calmo, quase clínico. Em vez de presentes caros, naquele Natal, eu prescrevi uma receita para a minha irmã, a Mariana. Não, isso não foi um ato de vingança. Foi um mapa rodoviário detalhado para a sua independência financeira. Peguei numa folha de papel e escrevi um plano, como um médico faria. Passos claros, prazos, números. Cada etapa era lógica e estruturada. Primeiro, a base. Paguei adiantado 6 sessões com um consultor financeiro de renome. Ele iria ajudá-la a criar um orçamento, a planear a liquidação das dívidas e a começar a investir, mesmo que com pouco. Depois, a parte emocional. Marquei e paguei 3 sessões com um terapeuta familiar. Eu sabia que os problemas de dinheiro da Mariana estavam profundamente ligados à nossa dinâmica familiar e queria que ela tivesse um espaço seguro para desabafar. Para a parte prática, contratei uma empresa de mudanças por 2 dias, com todo o material de embalagem incluído. As 12 caixas de cartão vazias estavam à espera no canto da minha garagem. Era um incentivo para ela finalmente se mudar para um lugar mais pequeno e mais barato. Algo de que ela falava há anos, mas que nunca concretizava. Este era o empurrão. Mas a parte mais meticulosa do plano, digamos assim, eram os cartões presente para o supermercado. Uma quantia generosa, suficiente para vários meses. Só havia um pequeno detalhe. Eles só seriam ativados após o consultor financeiro me enviar um e-mail a confirmar a presença da Mariana na primeira sessão. Sim, eu sei. Parece obsessivo, quase controlador. Era o meu lado sistemático a garantir que o plano não ficasse apenas no papel. Pausa, tom mais suave e reflexivo. Alguma vez sentiram que precisavam de traçar uma linha tão nítida que até parecia cortar? Aquele momento em que o amor tem de se tornar firme para não se afogar. Era exatamente isso. Retoma o tom factual. Isto não era um espetáculo. Era o meu limite, finalmente escrito e apresentado de forma clara. Sem gritos, sem drama, apenas um plano. Era eu a dizer: eu amo-te o suficiente para te dar as ferramentas, mas não posso mais construir a casa por ti. Cada passo foi pensado para lhe dar poder, não para a humilhar. A receita estava pronta, impressa e dentro de um envelope elegante. Imaginei a cena. A manhã de Natal, a árvore a piscar, as expectativas no ar.
todos à espera das caixas brilhantes da Apple, das roupas de marca que sempre pediam. E em vez disso, a Mariana recebe um mapa, um manual de instruções. A questão que me tirava o sono não era se ela aceitaria, mas sim outra. Como é que a família vai reagir quando, no meio da euforia matinal de Natal, em vez de iPhones, encontrarem um guia passo a passo para uma nova vida? A manhã de Natal começou como sempre, com o cheiro de café e o som de risadas infantis, até que o ruído de um caminhão parando em frente à casa quebrou o silêncio. Um instante depois, dois homens uniformizados começaram a descarregar caixas. 12 caixas de papelão. Vazias que eles empilharam silenciosamente na sala de estar. Ninguém entendia nada. Nas caixas havia etiquetas escritas à mão. Cozinha, roupas das crianças, brinquedos. Então todos os olhares se viraram para mim. Com o coração batendo forte, me aproximei da minha irmã, Sofia, e entreguei-lhe um envelope branco. Ela abriu-o, confusa, e começou a ler as primeiras linhas em voz alta. A voz dela tremia cada vez mais à medida que avançava pelo meu plano. Era um manual passo a passo. Contatos de consultores financeiros e de carreira, os termos para a ativação de cartões de alimentação pré-pagos e, por fim, a confirmação de que os serviços daquela empresa de mudanças já estavam pagos. Foi quando os soluços começaram. Os filhos dela, meus sobrinhos, que segundos antes estavam eufóricos com o Natal, desabaram a chorar. O choro deles era como uma faca. Minha mãe, Laura, correu para abraçá-los, olhando para mim com os olhos cheios de dor e incompreensão. "Por que você fez isso no Natal, Miguel?" Ela sussurrou, a voz embargada. A pergunta dela pairou no ar, pesada e acusadora, transformando a nossa sala festiva num tribunal. Sofia amassou o papel na mão, o rosto vermelho de fúria e lágrimas. "Você está castigando os meus filhos para me provar alguma coisa?" Ela gritou. "Sabe aquele momento em que você precisa dizer uma verdade terrível e sente o mundo inteiro se virando contra você? É um silêncio que grita dentro do peito." Eu olhei diretamente nos olhos dela, reunindo toda a firmeza que me restava. "Sei, e esse é o ponto." A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo choro das crianças. Com a voz mais firme e clara que consegui, eu disse a frase que vinha ensaiando há meses. "Eu me recuso a continuar financiando um estilo de vida que não posso, em sã consciência, aprovar." Nesse momento, meu pai, Ricardo, que até então observava tudo de um canto, levantou-se lentamente. Ele não gritou, não discutiu, apenas caminhou até mim, com uma calma assustadora, e apontou para a porta. "Vá embora, Miguel", disse ele com uma voz baixa, mas final. Eu me virei e saí. Não olhei para trás. Deixei para trás as crianças em prantos, a raiva da minha irmã, a decepção nos olhos da minha mãe e os presentes intocados sob a árvore. Enquanto a porta se fechava, uma pergunta ecoava na minha cabeça. Eu tinha acabado de destruir minha família. Ou era a única forma de tentar salvá-la? O ecrã está escuro, a história continua sem pausas. O primeiro dia foi uma tempestade digital. O meu telemóvel não parava de vibrar, transformando-se num pedaço de vidro e metal incandescente de raiva. Nas primeiras 24 horas, contei 47 chamadas não atendidas. A minha mãe ligou 14 vezes, o meu pai, 9. Mas a minha irmã, a Mariana, foi a campeã, com 21 tentativas de me contactar. As mensagens eram como pequenos estilhaços. "Como foste capaz? Estás a ser cruel. Não te reconheço." Depois veio a bomba nuclear emocional. Uma fotografia enviada pela Mariana. A minha sobrinha, a pequena Lara, a chorar de soluçar, com o rosto vermelho e manchado de lágrimas. Por baixo, a legenda que me atingiu como um soco no estômago. "Foi você que fez isto." As minhas mãos tremiam, o meu coração batia descontroladamente. Mas o antigo eu, o que cederia imediatamente, estava enterrado. Respirei fundo e escrevi a verdade, fria e simples. Eu recusei-me a comprar-lhes coisas. São coisas diferentes. Enviei. Mais tarde ela respondeu: "Você nunca foi cruel." E foi aí que a minha mente ficou clara. O que é a verdadeira crueldade?
Crueldade é deixar um problema apodrecer durante anos, a infectar tudo à sua volta, só porque se tem medo de ser o primeiro a dizer que cheira mal. Eu não respondi isso, mas agarrei-me a essa ideia como se fosse uma boia de salvação. Conhece essa sensação? Quando o seu telemóvel se transforma numa arma apontada a si, cada notificação parece uma pequena pedra a ser atirada, cada toque um golpe. Percebi que não podia sobreviver a este cerco sem um plano de batalha, sem regras claras. Sentei-me e redigi um protocolo pessoal para os próximos 30 dias. Um contrato comigo mesmo. Regra número 1. Dormir no mínimo 6 horas por noite. O cansaço era o meu pior inimigo. Regra número 2. Responder apenas a mensagens estritamente profissionais ou logísticas. Acabaram-se os debates emocionais por texto. Regra número 3. Zero transferências bancárias. Ponto final. E a regra de ouro, a mais importante de todas. Depois das 9 da noite, o telemóvel entra em modo silencioso. Nenhuma chamada com acusações, nenhum drama noturno. Foi como construir uma fortaleza, tijolo a tijolo, à volta da minha sanidade mental. O primeiro dia de silêncio foi ensurdecedor e assustador. O segundo foi um pouco mais fácil. O ruído constante começou a ser substituído por uma estranha e frágil calma. Eu estava a aguentar a posição, a defender a minha linha. Eles tentaram de tudo para derrubar as minhas defesas, usando a raiva, a chantagem emocional e a culpa como arietes. Mas quando viram que os muros se mantinham firmes, ao terceiro dia, a estratégia deles mudou por completo. No terceiro dia, o gelo começou a quebrar. Chegou uma mensagem da minha irmã, a Mariana. Ok, já percebi. Talvez possamos encontrar um meio termo. Senti um alívio tão grande que quase respondi logo a dizer que sim, que claro que sim, mas não o fiz. Respirei fundo e esperei, porque sabia que o primeiro passo verdadeiro tinha de vir dela, não de mim. A confirmação chegou de uma forma inesperada. No dia seguinte, recebi uma chamada de um número que não conhecia. Atendi, hesitante. Estou a falar com o André? Sou consultor financeiro. A sua irmã Mariana marcou uma consulta e deu-me o seu contato. Fiquei mudo por um instante. Ela não me disse nada. Mas ela marcou a consulta. Ela deu o primeiro passo sozinha. Senti uma onda de orgulho, misturada com uma pontinha de tristeza por ela não ter partilhado isto comigo. Mas o importante era que a engrenagem tinha começado a girar. No entanto, o momento mais difícil veio nessa mesma noite. O meu telemóvel tocou. Era a minha sobrinha, a Sofia, a chorar baixinho do outro lado. O meu coração afundou-se. Ela soluçava ao dizer que tinha saudades minhas, que não entendia por que é que o tio André estava a ser tão mal de repente. Cada soluço dela era como uma facada. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Sofia, meu amor, ouve o tio. Eu amo-vos tanto, tanto que não vos quero ensinar que coisas caras são o mesmo que amor. Fiz uma pausa, a engolir em seco. A porta da minha casa está sempre aberta para ti. Podes vir quando quiseres, só para estarmos juntos, para conversarmos, para jogarmos. Eu só não posso continuar a fingir que o dinheiro não importa. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Sabem aquela sensação de ter de ser o vilão pela razão certa? De saber que estás a magoar alguém que amas no imediato, para o bem deles a longo prazo? É um peso enorme, não é? Mas a mudança continuou, de formas estranhas e desajeitadas. Na segunda semana, a Mariana ligou-me. A voz dela era insegura. André, podes ficar na linha comigo? Fiquei confuso. Vou ligar para a companhia telefônica para tentar reduzir a fatura mensal, mas não sei bem o que dizer. O pedido dela surpreendeu-me. Era um pedido de ajuda, um dos primeiros em muito tempo. Claro, disse eu. Fiquei em silêncio absoluto na linha, apenas a ouvir. Ouvia a negociar, a gaguejar no início, mas depois a ganhar confiança. No final, ela desligou a chamada com a operadora e soltou um suspiro, uma mistura de exaustão e surpresa. Consegui, disse ela, quase num sussurro. Menos US$ 54 por mês. Havia um orgulho genuíno na sua voz.
Uma hora depois, recebi uma mensagem dela, com o seu sarcasmo habitual a tentar mascarar a mudança. Fui à tua reunião com o consultor. Estás feliz agora? A minha resposta foi apenas uma palavra: orgulhoso. Foram pequenas vitórias, quase invisíveis para o mundo. Pequenos passos que começaram a mudar toda a dinâmica da nossa família. E um jantar em casa dos meus pais, um mês depois, ia mostrar o quão profundas essas mudanças realmente se tinham tornado. O tempo passou. Foram meses de um silêncio tenso, de mensagens curtas e de uma distância que doía. Mas então, chegou o jantar de Ano Novo na casa dos meus pais. Eu fui preparado para o de sempre. Os olhares enviesados, a atmosfera pesada, o papel de vilão que eu não pedi. Estávamos todos à mesa, em um silêncio quase cerimonial. Em um momento, meu pai se virou para mim, pegou o saleiro e o estendeu na minha direção. Mas o que ele disse em seguida quebrou algo dentro de mim. Ele disse: André, pode me passar o vinho? Não o banco da família, não o caixa eletrônico, não o ricaço, apenas André. Pela primeira vez em tanto tempo, eu era apenas o filho dele. Aquilo foi o começo. A mudança não foi um conto de fadas, mas uma série de pequenos milagres realistas. Um dia meu celular vibrou. Era uma mensagem da Clara, minha irmã. Meu estômago gelou, esperando o próximo pedido, a próxima crise. Mas não era nada disso. Era um pedido de desculpas. Sincero, sem pressão, sem segundas intenções. Ela admitiu que estava errada, que tinha se perdido na dependência. E junto com a mensagem ela mandou um print. Um screenshot de uma conta de luz paga. Paga por ela e dentro do prazo. Ela não estava me pedindo um elogio, ela estava orgulhosa de si mesma. E eu, do outro lado da tela, senti um orgulho que dinheiro nenhum poderia comprar. E o efeito dominó continuou. Meu sobrinho, o Lucas, me ligou uns dias depois, eufórico. Ele me mostrou pela câmera do celular um pote de vidro com algumas notas e moedas. Na etiqueta estava escrito à mão: fundo para o celular. Ele tinha juntado seus primeiros US$ 18. US$ 18 que valiam mais que todos os milhares que eu já dei a ele. E a pequena Sofia, minha sobrinha, criou o seu próprio pote para panquecas, para que ela mesma pudesse comprar os ingredientes do seu café da manhã preferido. Eles não estavam mais esperando o tio André resolver. Eles estavam resolvendo. Você já sentiu aquele alívio quando o silêncio finalmente significa paz e não o prelúdio de uma nova tempestade? É uma calma estranha, quase desconfortável no início, mas que aos poucos preenche tudo. Eu finalmente parei de ser o doutor caixa eletrônico. Eu me tornei apenas o irmão e o tio. Comecei a sair do trabalho na hora certa, porque eu não precisava mais correr para apagar incêndios financeiros que não eram meus. Eu percebi uma verdade fundamental. Eu não vou mais pagar pela recusa dos outros em ver a verdade, mas eu vou investir no crescimento deles. E essa frase se tornou meu mantra. Eu não sou mesquinho, sou econômico. Não sou rico, sou responsável. Eu não sou um caixa eletrônico. Eu sou o André. E isso basta. Essa história toda me ensinou que, às vezes, o ato de maior amor é dizer não. É oferecer um plano em vez de dinheiro fácil. E eu mal sabia que essa nova filosofia, esse novo eu, estava prestes a ser testado de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Uau! Que história! Confesso que, enquanto lia os detalhes sobre a jornada do Andrew, uma parte de mim sentia um alívio imenso e outra, um aperto no peito. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro, sobre orçamentos ou sobre presente de Natal caros. É uma história sobre o peso invisível de ser o forte da família. É sobre o momento em que a gratidão se transforma em expectativa e o amor se confunde com obrigação. A transformação do Andrew, de doutor saco de dinheiro, de volta para apenas Andrew, é uma das vitórias mais silenciosas e ao mesmo tempo mais poderosas que já vi. O seu não, entregue com caixas vazias e um plano estruturado, não foi um ato de crueldade como a sua família inicialmente pensou. Foi talvez o ato mais profundo de amor que ele poderia oferecer. Ele não deu à sua irmã, Melissa,
o que ela queria, mas deu-lhe o que ela precisava. Uma oportunidade de se reerguer por conta própria, com o apoio dele como guia, não como um caixa eletrônico. E sim, foi doloroso. As lágrimas, as acusações, a porta a fechar-se na manhã de Natal. Estabelecer limites raramente é um processo indolor. Exige uma coragem tremenda para aguentar o impacto inicial, para ser o vilão por um tempo, confiando que, do outro lado da tempestade, existe um respeito renovado. Vimos isso acontecer. Vimos a Melissa a dar os primeiros passos, o sobrinho a começar a sua própria poupança. Vimos uma família a reaprender a comunicar sem que cada conversa fosse uma transação. Eles não curaram toda a disfunção, mas trataram a ferida mais infectada. Esta história ressoa porque, em diferentes escalas, muitos de nós conhecemos este papel. O pilar que todos usam para se apoiar, mas que ninguém pergunta se está a rachar por dentro. Andrew ensinou-nos que dizer basta não é egoísmo, é autopreservação. E mais importante, é um convite para que os outros descubram a sua própria força. A história parece ter um final equilibrado, certo? Um novo normal estabelecido, onde o respeito mútuo floresceu das cinzas de um confronto. Andrew finalmente conseguiu a sua paz, e a sua família encontrou um novo caminho. Mas e se eu vos dissesse que o plano perfeito de Andrew, o seu diagnóstico clínico para a sua família, ignorou um sintoma crucial? Um pormenor que Melissa nunca mencionou durante as discussões financeiras. Um segredo do passado deles, que não tem a ver com dinheiro, mas com uma promessa que o próprio Andrew lhe fez há muitos anos, quando eram apenas crianças. Uma promessa que está prestes a ser cobrada da forma mais inesperada. A questão que fica é: será que o preço para salvar a si mesmo foi quebrar a única dívida que realmente